Teleaula Parnamirim. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Então, vamos começar mais uma teleaula para os nossos alunos da Rede Municipal de Parnamirim. Nossa disciplina, Educação Física. Meu nome, Pablo Costa. Essa aula para os nossos alunos do 7º ano. Lembro a vocês e peço a gentileza para que vocês apontem, peguem o celular de vocês, apontem a câmera para o QR Code que encontra-se aqui ao lado na tela, para que vocês possam fazer a avaliação das nossas teleaulas, dos nossos professores. Peço a gentileza. Obrigado. Seguindo, hoje nós vamos conversar sobre um dos conteúdos da educação física, que muitos de vocês gostam e conhecem bem aprofundado. Tá? Nós vamos falar sobre os esportes. Mas aqui nós não vamos falar hoje especificamente sobre um esporte. Nós vamos falar sobre um contexto maior, e esse contexto maior nós chamamos de o movimento olímpico. É a partir do movimento olímpico que faz surgir a ideia de várias práticas esportivas ou desportivas, como alguns chamam. Aqui nós vamos chamar de esportivas, ok? Vamos lá. Para iniciar, eu vou fazer alguns questionamentos com vocês, para que a gente possa partir desses questionamentos e que lá ao final a gente tente responder a todas essas perguntas de uma forma em que a gente tenha uma aprendizagem bem interessante e significativa, tá bom? Vamos lá. Você sabe o que significa o olimpismo? Alguém conhece esse termo olimpismo? Já ouviu falar? Meus alunos já ouviram falar. Tenho certeza disso. E o movimento olímpico, você conhece? Um tem relação com o outro? Um tem relação com o outro? Será que tem? E os Jogos Olímpicos da Antiguidade? O que é que conhecemos sobre ele? Será que os Jogos Olímpicos da Antiguidade têm alguma relação com os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, como alguns conhecem, que vemos hoje pela TV? Será que tem alguma relação? Pois bem, para que a gente inicie a resposta dessas perguntas, vamos começar falando sobre o movimento olímpico. E aí a gente traz algumas características do movimento olímpico, iniciando falando do idealizador do movimento olímpico, aquele que teve a ideia, aquele que construiu com base em diversas situações, em diversas aprendizagens mundo afora, aquele que através da vivência de diversos esportes observados e as suas diversas práticas mundo afora, inclusive as práticas dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, buscou criar o que hoje conhecemos como movimento olímpico. O nome dele é Pierre de Frédy, porém mais conhecido como Barão de Coubertin. Escreve-se Coubertin, mas se pronuncia Coubertin. O Barão de Coubertin, e aqui nós vamos chamar ele dessa forma, ele idealizou, com base em diversos estudos, o que conhecemos hoje como movimento olímpico. Foi ele que teve a ideia de resgatar a ideia dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e recriar o que chamamos hoje de Jogos Olímpicos da Era Moderna. O que vemos hoje nos nossos dias atuais. O que em 2016 foi realizado aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. O que esse ano era para ter sido realizado em Tóquio, no Japão, porém, em decorrência da pandemia, não pôde ser realizado. Está previsto, e eu acredito que deva ser realizado sim, no próximo ano. Então, o Barão de Coubertin foi o principal nome, para que hoje nós para que possamos observar hoje o que chamamos de Jogos Olímpicos da Era Moderna. E o que é que ele defendia? Ele tinha uma ideia baseada, uma ideia central. Ele entendia que o esporte servia de educação. Educação para a juventude de uma forma geral. Então, tendo esse princípio de que o esporte era fundamental para a juventude, foi partindo disso que ele entendia que a prática esportiva poderia servir, sim, seja ela de forma competitiva ou não, poderia ser praticado no mundo afora
tendo esse objetivo central. E aí eu faço uma pausa aqui para não continuar com as demais características, para que vocês entendam essa característica, o quanto ela é fundamental. Até hoje nós conseguimos observar esse ideal, essa ideia básica do Barão Pierre de Coubertin, em que o esporte serve como educação para a juventude, quando na sua escola, o seu professor, dentro das aulas de educação física ou não, dentro do projeto, ele busca desenvolver a prática esportiva. Futsal, com o futebol, com o vôlei, com o atletismo, seja lá qual for. Quando através dessas práticas ele busca trabalhar com vocês o respeito com o seu colega, o respeito com os árbitros, entre outros. Então, desde a reorganização dos jogos, quando o Barão Pierre de Coubertin entendeu que a educação era importante, era uma ferramenta importante, vista através da prática esportiva, até os momentos atuais é bastante observado. E acabei de trazer um exemplo para vocês e vou trazer outros no decorrer da nossa aula, tá bom? Outra ideia central é que era preciso que a competição fosse leal, sadia, que o esporte fosse voltado para a saúde, claro, e tivesse uma relação com a atividade física, claro que também com a competição. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, era necessário que, quando da vivência da sua prática esportiva, você pudesse respeitar as regras, como eu já citei, respeitar o árbitro, respeitar o adversário. Essa é uma competição leal. É uma competição sadia a partir do momento em que não há um desgaste, não existem muitas lesões, não é? Não é algo que é prejudicial para aquele que está praticando. Claro que a gente vê, sim, na prática esportiva de alto rendimento, algumas situações de lesões acontecer. Mas a ideia anterior é que a prática esportiva não tivesse essa perspectiva, né? Voltada para a saúde e atividade física, nós inclusive já conversamos aqui em outras aulas sobre isso. Bom, esse último tópico desse slide aqui, muitos de vocês já ouviram falar, tá? Qual era a ideia dele? Que o mais importante era participar das competições. A participação da competição tinha mais importância do que o fato de querer sair vencedor. Então, quando se diz que o importante é competir, eu particularmente tenho essa ideia para os meus alunos. Ganhar é bom, é ótimo, mas para ganhar a gente precisa primeiro participar, a gente primeiro precisa competir, precisa estar tendo aquela vivência. E aí, o Barão Pierre de Coubertin tinha esse ideal. Qual? Não era importante a vitória nas competições, mas sim a participação nas disputas. E até hoje isso é desenvolvido, até hoje isso é tratado, até hoje isso é falado por muitos e muitos professores. Tá bom? Ainda mais sobre o movimento olímpico. Existia um significado que ainda existe até hoje também. E isso serviu, foi uma das principais ideias que ele pôde observar, junto com o que era praticado nos Jogos da Antiguidade, para que ele pudesse recriar os Jogos Olímpicos que nós temos hoje. E qual era essa ideia? É entender que o esporte ele servia e serve como uma linguagem universal. Professor, o que é que significa isso? Ora, amanhã, por exemplo, claro, é evidente que nos tempos atuais, muitos atletas, principalmente os atletas da Seleção Brasileira de Futebol, que é o exemplo que eu vou utilizar, eles já falam um outro idioma. Mas em tempos anteriores, quando o Barão Pierre de Coubertin teve a ideia de recriar os Jogos Olímpicos, isso não era tão observado quanto hoje. Mas amanhã nós vamos ter um jogo entre Brasil e, salvo engano, Venezuela, no futebol de campo. E ali muitos não entendem o idioma, né? O que os venezuelanos falam, nem os venezuelanos, alguns não entendem o que os brasileiros falam. Mas eles conseguem, através da linguagem do futebol, do esporte de futebol, conseguir executar os seus movimentos e fazer com que o jogo aconteça. Essa é a linguagem que o Barão Pierre de Coubertin chamou de linguagem universal, é o significado da linguagem universal da prática esportiva. À época ele conseguiu observar, por exemplo, que os atletas da natação, eles conseguiam competir, de repente alguns conseguiam dialogar, mesmo um falando diferente do outro.
E isso a gente consegue observar até hoje, de fato. Bom, uma ideia também importantíssima que o barão Pierre de Coubertin trouxe para reestruturar, para criar um movimento olímpico e reestruturar os Jogos Olímpicos da era moderna, foi que a Grécia Antiga teve a prática dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que nós vamos falar já já. Então, algumas das regras, alguns dos rituais, algumas das ideias que eram praticadas na Grécia Antiga, ele buscou trouxe essas ideias para que ele pudesse reinventar os jogos e recriar os jogos. A gente vai ver já já sobre isso. E foi partindo dessas e outras características, eu trouxe as principais para vocês, e as que vão interessar nesse momento para a gente, tá? Que ele idealizou o movimento olímpico. E o que de fato é o movimento olímpico? O movimento olímpico é a junção de todas essas características. Além disso, o movimento olímpico por exemplo, são as atividades dirigidas pelo COI. O que significa COI, professor? COI, Comitê Olímpico Internacional. É o órgão máximo que toma conta, por exemplo, das competições chamadas Jogos Olímpicos, por exemplo. Tá? Então, é através do Comitê Olímpico Internacional em que se idealiza, em que se cria o chamado movimento olímpico, e é o COI que as atividades desenvolvidas pelo COI fazem parte do que chamamos de movimento olímpico. Tá? E todas as ideias previstas na Carta Olímpica, dentre elas, professor, a educação para os jovens, o esporte como ferramenta de educação. Eu vou trazer um exemplo já já que se aproxima muito da nossa vivência, das nossas escolas, e vocês vão entender melhor o que eu estou trazendo, tá bom? Então, nesse sentido aí, surge o que chamamos de olimpismo. Tá? Muitas pessoas que estudam o movimento olímpico dizem que o movimento olímpico surgiu da terminologia olimpismo. E aí alguém vai me perguntar, professor, mas o que é olimpismo? Nós vamos entender agora o que é olimpismo. Olimpismo é a maior manifestação que nós podemos enxergar com o esporte. Dentre todas elas vai fazer parte do conceito de olimpismo. Eu trouxe essas figuras para vocês aqui, para que a gente entenda um pouco a aproximação, não é, entre o termo olimpismo e o movimento olímpico. Tá? E para que vocês entendam que esses dois termos eles estão bem próximos da nossa vivência, do nosso dia a dia nas práticas esportivas. Eu vou começar de cima, tá? E a gente vai fazer um arrodeio aqui dessas gravuras, essas figuras, para que a gente possa entender melhor. Então, quando a gente quando a gente percebe que existe um respeito para com o outro, como essa primeira figura mostra, entre atletas diferentes, né, na modalidade de atletismo, quando a gente percebe na segunda gravura, em que os garotinhos aí estão se cumprimentando, então há um respeito ao próximo, ao adversário, às regras, nós estamos entendendo que tudo isso faz parte do contexto do movimento olímpico e da terminologia do olimpismo, porque além da prática que a gente vê no dia a dia, quando vocês jogam na sua escola, quando a gente vê um jogo na TV, quando a gente vê os Jogos Olímpicos, por exemplo, além disso, o esporte vai muito mais além disso. Ele passa pelo respeito às regras, ao adversário, como a gente já falou um pouco aqui sobre para vocês. Tá? E aí, seguindo, existe a gente chama de um lema, um máximo, né, no esporte, chamado de jogo limpo, que alguns chamam de fair play. Quando você vê lá numa partida de futebol, houve o fair play, porque um atleta... Eu estou trazendo um exemplo do futebol porque muitos assistem, né? Tanto os meninos como as meninas. Então, quando você percebe lá que um atleta se machucou e um outro parou a jogada, ou jogou a bola para fora, o adversário, para que o que se machucou seja atendido, esse é um respeito pelo colega de profissão que está lá no chão, machucado, para que venha a equipe médica e possa não é, atender aquela pessoa que está no chão. No jogo de tênis, que inclusive a gente já citou em aulas anteriores, existem situações em que quando uma bola vai dentro e o árbitro vê que a bola, por exemplo, veio diferente, foi fora, isso é observado, por exemplo, também no vôlei de praia, o atleta adversário percebe que foi dentro, ele mesmo acusa, bola foi dentro, senhor árbitro, o senhor pode mudar a sua decisão. Então, esse é um respeito
a regra é um respeito ao adversário, porque por mais que o árbitro tenha se equivocado na marcação, o juiz, né, tenha se equivocado, o atleta adversário vai mostrar que foi um erro e que o ponto foi para o adversário, tá bom? Então, um jogo limpo, o fair play também, faz também parte do que a gente chama de movimento olímpico e dessa manifestação suprema do esporte que a gente chama de olimpismo. E aí, para se aproximar muito mais da nossa prática agora, eu vou exemplificar com essas 4 figuras aqui, começando das 2 figuras do lado de lá da tela. Aqui, que inclusive vocês conseguem observar o professor lá no cantinho. O professor Pablo está lá no canto, tá? Aqui, nós temos aqui uma representação de uma escola em que essa escola ela foi, dentre todas as escolas do nosso estado, tá? Ela conseguiu ser a campeã no futsal, tá? Aqui eu não consegui determinar se é a categoria do 12 a 14 ou do 15 a 17 anos. E essa escola, esses garotos aqui, conseguiram o passaporte, quando a gente chama o passaporte, eles conseguiram a vaga para disputar uma competição nacional com várias outras pessoas do Brasil todo. O professor está ali, eu não sou da equipe não, eu faço parte da organização desses jogos, né? A mesma coisa aqui embaixo, ó. E essas atletas aqui de baixo são atletas de uma escola pública, de uma escola lá de Goianinha, tá? Que, salvo engano, até um nome parecido com a escola da nossa rede, Maria do Céu. Mas essas são atletas do atletismo de uma escola pública lá de Goianinha. Essas atletas, elas foram vencedoras e elas viajaram conosco para poder participar da competição nacional. E aí é lá onde aqui nós observamos, porque nós defendemos todos os valores, o respeito, por exemplo, né, ao próximo, ao adversário, certo? E aí, para que eu possa complementar, do lado de cá, essas 2 gravuras aqui, a de cima, nós temos a equipe de basquetebol de uma escola lá, de Mossoró, que é um outro município, que ganhou a disputa nos nossos jogos aqui e foi para os Jogos Nacional. Eu não consigo enxergar qual foi a cidade, mas me parece ser em Brasília, pelo que eu me lembro. E lá elas disputaram contra equipes de Pernambuco, contra escolas de São Paulo, né? E outros estados mais. E aqui embaixo, aqui nós temos 2 atletas de uma escola pública aqui na verdade de Natal, né? Na cidade vizinha. Me lembro até o nome dos atletas, porque foram os atletas que conseguiram, inclusive, uma premiação bacana. Um foi bronze, salvo engano, e outro foi ouro, nos jogos realizados há 2 anos atrás. Aqui é o Jackson e a Júlia. São atletas do badminton de uma escola pública de Natal que conseguiram, nos nossos jogos aqui do estado, essa vaga para disputar o brasileiro. E esses atletas lá no brasileiro convivem com outros atletas, aprendem outras culturas. Por exemplo, nós já tivemos situações em que a equipe que representou o estado do Rio Grande do Norte jogou uma partida contra uma equipe, não vou me lembrar aqui o estado, mas era representado por uma escola pública e todas as atletas eram atletas indígenas. Foi um momento único e extraordinário para as 2 equipes e para nós que estávamos lá junto, né, representando o estado, porque tivemos a oportunidade de conhecer culturas diferentes. Tá? Então o esporte ele traz muito isso e todo esse contexto aqui tem relação com o movimento olímpico, é educação para a juventude, que o Barão Pierre de Coubertin trouxe como ideal lá atrás. Por fim, nós representamos aqui, a representação maior, né, do movimento olímpico, que são os anéis olímpicos, que nos diz aqui, nos traz a união, né, os anéis estão entrelaçados, de todos os continentes, quando das mais diversas disputas, tá bom? Então, para que vocês entendam aqui uma síntese do que é o movimento olímpico e do que é essa manifestação suprema do esporte chamada de olimpismo. Vamos seguir. Tudo isso foi baseado, quando o Barão Pierre de Coubertin fez essa construção, né, foi baseado em algo que havia sido disputado lá atrás, na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. Então, aliás, melhor dizendo, muito do que se era praticado lá, quando o Barão Pierre de Coubertin recriou os jogos, ele aproveitou algumas coisas. E o que é que ele aproveitou? Nós vamos ver já que em algumas situações ele conseguiu resgatar.
tá bom? Eram celebrados na Grécia Antiga e Olímpia, como já havia adiantado para vocês, né? Somente os homens podiam competir, e eu botei em destaque aqui para vocês, porque é uma das representações que, no meu entender, na minha concepção, representa um fato que foi negativo quando da recriação dos Jogos Olímpicos pelo barão Pierre de Coubertin, lá pelos anos de 1896. Porque, no meu entender, no entender do professor Pablo, tá, gente? É algo que não foi tão positivo. Porque as mulheres não poderiam competir. Como assim, professor? Lá na Grécia Antiga só os homens podiam competir nos Jogos Olímpicos. As mulheres jogavam outro tipo de jogos, né? Com outra nomenclatura. E aí, quando o barão Pierre de Coubertin reinventou os jogos, uma das características que eu falei para vocês que ele trouxe foi essa, em que somente os homens poderiam competir. Numa aula futura, acredito eu que na próxima nós vamos trazer essa discussão aqui e a nossa atividade vai trazer algo sobre, por isso que eu não vou entrar muito nessa discussão hoje, beleza? Mas vocês vão entender mais na frente. Bom, os jogos todos lá na antiguidade aconteciam durante somente 7 dias. Hoje, os jogos acontecem mais ou menos entre 15 e 20 dias. As últimas Olimpíadas, ou Jogos Olímpicos, Rio 2016, foram realizadas em 17 dias, se eu não estiver enganado, tá bom? Uma gravura que vai representar aqui para vocês, e aí eu vou fazer só um parênteses bem rápido para que vocês entendam que os Jogos Olímpicos da Antiguidade tinham uma relação direta com a arte, né? Com as pinturas, com tudo o que era produzido à época na Grécia Antiga. E aqui, através dessa pintura, é demonstrado o que a gente chama de salto em extensão à época ou salto em distância. Se a gente fizer uma relação hoje do que se observa na arte, a arte dentro dos Jogos Olímpicos, a gente pode perceber que nas cerimônias de abertura, por exemplo, e existe uma cerimônia de encerramento, muito se mostra da cultura daquele lugar. Aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, muito se falou do samba, muito se falou das escolas de samba, muito se mostrou da arte que é desenvolvida, da cultura do nosso país, tá bom? Bom, mas lá acontecia em 7 dias, aproximadamente 7 dias, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Hoje acontece num tempo um pouco maior, até porque tem uma outra estrutura, né? Como a gente chama, um mega evento, tá bom? Quais eram as provas que eram disputadas? Hoje vocês observam o futebol de campo, futsal não é modalidade olímpica, tá? Ainda, né? Nós conseguimos enxergar o atletismo, a natação, o voleibol, outros mais, o tiro com arco, enfim, diversos, o skate que vai entrar agora, a escalada e outros mais esportes. À época eram outros esportes, porém alguns deles foram buscados, né? Foram trazidos daquela época, né? E o barão Pierre de Coubertin, nas primeiras edições, conseguiu implementar esses esportes com outras terminologias, tá bom? Com outros nomes. Talvez um dos mais importantes, as corridas pedestres, e aí eu trouxe uma delas chamada de estádio, a distância, para que vocês entendam um pouco ali, de 192,27 metros. Hoje o atletismo tem as suas provas e cada prova tem a sua distância, tá bom? O duplo estádio, que era a corrida de estádio, só que por 2 vezes, tá? E o que a gente chama de dólico, que era representado quem podia competir eram os grandes guerreiros, porque já era uma distância mais alongada, e só aqueles que tinham uma força física diferenciada, né? Porque muito se tinha da Grécia Antiga, aqueles que praticavam os exercícios, as atividades físicas eram os grandes guerreiros, né? E aí também participavam dos Jogos Olímpicos, e aí para participar dessa prova em si, normalmente quem participavam eram os grandes guerreiros. Trago para vocês mais aqui 2 figuras, né? Em que representam através da arte se representa as práticas dos jogos da antiguidade. Trago para vocês aqui uma outra prova. Essa outra prova tem uma semelhança do que temos hoje, mas com pequenas diferenciações, tá? O pentáculo, e aí com a escrita um pouco diferente aqui, tá? Penta significa 5, né? E átlon significa competição, né? A busca pelo melhor,
não tem, existem mais de uma definição para isso. Alguns chamam que é a luta, né? Então, seriam 5 competições, porque o atleta precisaria ser um atleta completo para que ele pudesse desenvolver essas 5 modalidades e conseguisse atingir os objetivos, tá bom? Quais modalidades? Lançamento de disco, tá? O salto em extensão, que é o que a gente entende hoje como salto em distância, o lançamento de dardo, que até hoje se executa, claro que dentro dos moldes atuais, né? A corrida, dentre as corridas pedestres, e a luta. Aqui uma representação bem simples de algumas dessas provas aqui. Hoje, os atletas nos Jogos Olímpicos atuais, os homens participam do decátlon, que são 10 provas, tá? E as mulheres participam do heptátlon, que são 7 provas. Então, até hoje se tem com essa pequena diferenciação. Gente, estamos concluindo, mas a gente não pode sair daqui sem mostrar algumas das regras. Entenda que para ser esporte tem que ter regra. Atividades físicas de uma forma geral, né? Porque esse conceito de esporte é um conceito mais atual. Mas aí a prática dos Jogos Olímpicos existiam algumas regras, dentre elas, ser um cidadão livre, tá? E aí não podia ser um escravo, por exemplo, não podia ser punido pela justiça, então se fizesse alguma coisa de errado, não podia praticar os jogos, e nem ter uma moral duvidosa, isto é aquele cidadão que cumpre com as regras, né, do dia a dia da sociedade em que ele vivia. É preciso que ele se tivesse inscrito na competição dentro do prazo legal. Até hoje nós observamos. Aquela competição que falei há pouco para vocês, que eu demonstrei, e outras, todas elas, os Juveps, por exemplo, que, se Deus quiser, teremos o próximo ano, né, aqui dentro da rede Parnamirim, existe um prazo determinado e é preciso se inscrever dentro daquele prazo. Caso contrário, não pode participar da competição. Todo aquele que se atrasar não poderá competir. Enxergamos hoje nos regulamentos nas regras diversas. Então, se atrasar, ele perde pelo que chamamos hoje de WO, ou se ele não comparecer, isto é, o adversário vence a partida. E aquele que corrompeu o árbitro será punido. Então, havia uma punição para aquele que corrompesse o árbitro. O que é corromper o árbitro, professor? É oferecer alguma coisa para o árbitro, para que o árbitro possa ajudá-lo, né? Se a gente pensar nos dias atuais, aqueles dos atletas de futebol, trazendo o futebol mais uma vez, em que oferece algum retorno financeiro para o árbitro para que ele marque um pênalti, por exemplo. Então, como a gente chama, né, no linguajar, que ele ajuda a equipe adversária, isso é corromper o árbitro. E isso hoje é punido e a época também tá bom? Pois bem, finalizando, nós vamos trazer agora o nosso desafio da atividade de casa. E aí, eu peço a vocês que, com base no que nós vimos hoje, quem tiver oportunidade também faça uma pesquisa mais a fundo, tá bom? Elabore 2 regras que vocês acreditam que poderiam ter sido utilizadas lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Quaisquer que sejam elas. Existem outras regras, tá? Eu trouxe aqui as mais importantes e curiosas, só para que a gente entenda um pouco sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tá bom? E aí, peço também que vocês construam o que vocês imaginavam que a época era a premiação. Algo simples, né? Então, se vocês acreditam que fosse uma medalha, mas uma medalha diferente, então que vocês utilizem papel, papelão, cola, barbante, o que vocês tenham em casa, para que vocês possam criar essa premiação, né? Premiação esta que existe até os dias atuais, mas de uma configuração diferenciada, né? E para que vocês possam elaborar isso aí, registrem esse momento e lembrem-se, vocês possam estar mostrando ao professor de educação física de vocês, aqueles que têm o meu contato, inclusive podem me enviar, vou ficar muito grato de ver, tá bom? Por fim, nossa atividade, né, a gente não pode ficar sem ela, pesquise sobre a participação das mulheres, tá bom? Como eu falei na aula, das mulheres nos Jogos Olímpicos da Antiguidade e relate essas informações no caderno. Mesma coisa, procure enviar para o seu professor, para que isso fique bem registrado, coloca a data da aula bem direitinho, tá bom? E faz essa pesquisa, quem tiver como fazê-la, tá bom? E nos próximos encontros a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa situação aqui, tá bom? Aquele recadinho, que eu costumo dizer que é o recado do coração, quando ajudamos o próximo,
estamos plantando o bem para depois colher um mundo melhor. De um autor desconhecido, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que procurem ajudar os outros e sem pensar em recompensa. Ajude, porque ajudar o próximo é fundamental, é ajudar ao seu avô, ao seu avó que tem uma dificuldade de locomoção, é ajudar o seu pai, a sua mãe dentro de casa, né? Ajudar o seu irmão menor, o seu irmão maior, contribua, né? Ajude com o seu professor, a sua comunidade, dentro de todas as limitações, claro, que a gente está vivendo nos tempos atuais. E aí, só para que a gente exemplifique, o recado que eu quero passar para vocês acima, para que você possa contribuir e ajudar com o meio ambiente, jogando lixo, por exemplo, no local adequado, plantando uma árvore, enfim, tudo isso para que a gente possa ter, no futuro próximo, um mundo melhor. Ajude aqueles que têm uma limitação maior de locomoção, né? O seu amigo, o seu vizinho, ou mesmo que você não seja uma pessoa tão próxima a você, mas que você procure ajudar. Se você ajuda, eu tenho certeza que você vai ser retribuído de uma melhor forma, tá bom? Lembre-se, praticar exercícios faz bem, dentro de todas as limitações que vivemos nos tempos atuais. Procure se exercitar na medida do possível, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.